Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Deckline Produtos e Sistema para Limpeza Limitada. Nesse treinamento de higienização e segurança, vamos falar sobre classe de produtos químicos perigosos, vamos falar sobre os produtos que a DET fornece para títulos alimentos, vamos falar também sobre higienização, que se divide nos procedimentos de limpeza e de desinfecção. Vamos falar sobre ferramentas de segurança e também vamos falar sobre EPIs necessários para os procedimentos de limpeza e de desinfecção. Começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos, que se dividem em os corrosivos ácidos e os corrosivos alcalinos ou cáusticos. Temos a classe dos explosivos, onde aqui entra dinamite, pólvora, etc. A classe dos gases, que aqui entra os gases de efeito de petróleo, como gás de cozinha, e substâncias químicas na forma de gás. Também temos os inflamáveis, como gasolina, querosene, etc. Os oxidantes, que se caracterizam pela liberação de oxigênio. Os produtos radioativos usados em energia nuclear e em equipamentos de raio-x. Temos as substâncias perigosas diversas e os tóxicos ou venenos, aqui entre os agrotóxicos, etc. Os principais substâncias ou produtos químicos utilizados na fabricação de produtos de limpeza e desinfecção estão assinalados em amarelo, como os corrosivos ácidos, os corrosivos alcalinos ou cáusticos, aqui se referindo à soda cáustica, produtos inflamáveis, produtos oxidantes e as substâncias perigosas diversas. Começo falando sobre os corrosivos, que são identificados com esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada pelo produto e uma mão sendo machucada ou queimada por esse produto. Produtos corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, nós devemos utilizar os EPIs adequados e, principalmente, usá-los corretamente, usá-los da forma correta. As principais substâncias corrosivas ácidas que utilizamos para a fabricação de produtos de limpeza e desinfecção são o ácido muriático ou ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, ácido sulfúrico, também é usado em baterias, o ácido fosfórico e o ácido clorídrico. A DET não fornece nenhum produto dessa classe de produtos corrosivos. As substâncias corrosivas alcalinas ou cáusticas mais utilizadas na fabricação de produtos de limpeza e desinfecção são a soda cáustica, a potassa cáustica, o hipoclorito de sódio, o carbonato de sódio e o metasilicato de sódio. Nesta classe de produtos perigosos, a DET fornece o DET DLA 7011. Ele é a base de soda cáustica com cerca de 40 a 45% em hidróxido de sódio. Isto é, a cada 1 kg do DET DLA 7011, de 400 a 450 gramas é hidróxido de sódio puro ou soda cáustica pura. É um detergente desincrustante alcalino, sem espuma, para limpeza interna de tanques e tubulações. É indicado para sujeiras do tipo orgânicas, como óleos e gordura de origem animal ou vegetal, em alta concentração. É utilizado no sistema CIP de limpeza ou por imersão. Na Titus Alimentos, esse produto, DET DLA 7011, é utilizado para a limpeza interna do fritador. Okay? Fornecemos também o DET 600 Plus, que também é a base de soda cáustica, com cerca de 10% em teor de soda cáustica. É um detergente desinfectante alcalino com espuma para limpeza externa de pisos, paredes, instalações e equipamentos. É indicado para limpeza de sujeiras orgânicas, como óleos e gordura de origem animal ou vegetal, com alta incidência. É utilizado com auxílio de escovas ou com geradores de espuma. É fornecido também, para Titus Alimentos, o DET DLA 7011CE, onde o C identifica que ele tem cloro e o E identifica que ele tem espuma. É um detergente alcalino clorado, com cerca de 9% em soda cáustica e 3% de cloro. É um espuma detergente alcalino clorado com espuma para limpeza de pisos, paredes e equipamentos em frigoríficos e laticínios. É indicado
para a limpeza externa de instalações e equipamentos com sujeiras orgânicas como óleos e gordura de origem animal ou vegetal em alta concentração. É utilizado com geradores de espuma. Nós temos a classe dos produtos inflamáveis, que são identificados com esse pictograma, onde aparece a chama ao centro. Nós temos que manter longe de fontes de calor e faíscas, evitar contato com outras classes de produtos, principalmente os produtos oxidantes, pois há risco de incêndio e explosão. Os álcools e os solventes são as principais substâncias utilizadas para a fabricação de produtos inflamáveis. Nós temos também os produtos oxidantes, que são identificados com esse pictograma, onde aparece a letra O de oxigênio e a chama. Os produtos oxidantes, nós temos que ter o cuidado, pois eles podem incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, solventes e óleos. Nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente os inflamáveis. Os produtos oxidantes, então, eles se caracterizam pela liberação de oxigênio. Sabemos, pelo treinamento de combate a incêndio, que são necessários 3 fatores para termos um incêndio. Nós temos que ter o ar, o oxigênio, nós temos que ter o combustível e nós temos que ter uma faísca. Se nós colocarmos produtos oxidantes que geram oxigênio em cima, do lado, ou misturarmos com produtos inflamáveis, dos 3 fatores de incêndio, nós já teremos 2 juntos, faltando apenas uma faísca ou uma fonte de calor para originarmos um incêndio. Assim, não podemos misturar produtos oxidantes ou inflamáveis e, principalmente, no almoxarifado, nós temos que deixá-los separados um do outro. Um produto oxidante de um lado e o produto inflamável, ou até mesmo em outro local, em outro setor da empresa, os produtos inflamáveis. Ok? As principais substâncias utilizadas na fabricação de produtos oxidantes são os peróxidos, os perboratos e o ácido peracético. A DET fornece para títulos alimentos o DET 7224, à base de ácido peracético. É um desinfetante para a indústria alimentícia e afins com 15% em ácido peracético. É utilizado por pulverização ou até mesmo no sistema SIP. A dosagem é de 1 para 1000 ou 0,1%. Temos também a classe dos produtos irritantes, que são identificados pelo ponto de exclamação. Produtos saneantes não corrosivos, isto é, não perigosos, eles podem ser considerados irritantes para a pele ou para os olhos ou para as mucosas. Isto depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso? Que produtos não perigosos, como por exemplo um detergente neutro comum comercial encontrado no supermercado. Se alguma pessoa passar horas lavando louças ou utensílios sem o uso da luva, esse detergente neutro, considerado inofensivo, vai remover ou vai retirar a oleosidade natural da mão. A pele vai se tornar ressecada, quebradiça, e no dia seguinte, talvez essa pessoa não consiga mais trabalhar com esse produto ou continuar suas tarefas. Então, mesmo que o produto seja considerado não corrosivo, isto é, não perigoso, o uso de EPI é importante. Como falei, depende da sensibilidade da pessoa e da frequência de uso. Okay? Nós temos aqui uma tabela de incompatibilidades químicas, isto é, classes de produtos químicos que não podem ser misturados e preferencialmente devem ser armazenados separadamente. São as classes dos produtos ácidos e alcalinos ou cáusticos, a reação é violenta, podendo ser até explosiva. Produtos oxidantes e produtos inflamáveis, como eu falei, para se gerar um incêndio, nós temos 2 dos 3 elementos aqui, faltando só uma faísca ou uma fonte de calor. Então, não podemos misturar e, preferencialmente, temos que armazenar separadamente. Oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo ser explosiva. Clorados e produtos amoniacais à base de amônia podem gerar cloraminas, e as cloraminas são substâncias perigosas para as vias respiratórias. Também os clorados e ácidos, a mistura deles faz uma liberação do cloro ser muito rápida, e o cloro também é uma substância nociva às vias respiratórias. Começamos a falar sobre higienização.
coloquei aqui a água, que a água é um importante elemento dos procedimentos de higienização. Sem água não existe limpeza, sem água não existe desinfecção, e essa água ela tem que ser de boa qualidade. Ela não pode ter cheiro, ela não pode estar turva, ela não pode ter nada solvido nela, ok? Então, a água para os processos de higienização tem que ser uma água de muito boa qualidade para obtermos uma limpeza e uma desinfecção eficiente, ok? Então, a higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou seja, é tornar novo de novo. Então, higienizar uma roupa, higienizar um carro, higienizar uma superfície, um equipamento, é tornar novo de novo. Ele tem que dar o aspecto, depois de higienizada essa superfície, essa roupa, de nova, ok? Então, é retirar tudo o que é de estranho dessa superfície, deixando novo de novo. Essa é a ideia principal dos procedimentos de higienização. A higienização ela é dividida em dois procedimentos, a limpeza e a desinfecção. A limpeza elimina restos de alimentos e bebidas e as incrustações da superfície, isto é, remove tudo que é visível da superfície, remove tudo estranho que é visível da superfície. Já a desinfecção, ela elimina os micro-organismos, podem ser, no caso das fábricas de alimentos, como no caso da Titus, eles podem ser do tipo patogênicos e do tipo deteriorantes. Depois eu falo mais a respeito. Mas nós não podemos pensar em eliminação de micro-organismos em ambientes sujos. Então, necessariamente os processos, os procedimentos de higienização, eles começam pela limpeza para depois e terminam com os processos de desinfecção. Limpeza. Objetivos da limpeza é melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, é manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos sujos ou entupidos rendem menos e têm menor eficiência. É não danificar ou corroer equipamentos e instalações. Então, o objetivo da limpeza não é danificar, é simplesmente remover o que tem de estranho sobre a superfície. E, principalmente na indústria de alimentos, é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. A limpeza ela pode ser definida conforme Herbert Sinner, um químico alemão, definiu, que a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade de uma superfície. Repare que aqui nós temos 4 elementos: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Vamos ver nos slides a seguir melhor, uma definição mais aprofundada desses 4 elementos. Detergente é a quantidade suficiente de produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando o mínimo de residual. Então, a parte de detergente, nós temos que ter uma quantidade mínima e exata e sem deixar residual, isto é, sem haver desperdício. Temperatura é a temperatura da solução detergente, não é a temperatura da água de enxágue, por exemplo. É a temperatura da solução aonde está dissolvido o detergente. Tempo de contato é o tempo em que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre a superfície a limpar antes do enxágue. Isto é, aqui que entra a importância do detergente ter espuma ou formar espuma. A espuma, ela aumenta o tempo de contato da solução detergente com as sujidades, dando tempo da ação química acontecer e a remoção se tornar mais fácil. Imagine numa parede vertical, se jogarmos um detergente, uma solução detergente sem espuma, ela bate na parede, escorre, vai pelo ralo e não se dá tempo da ação química acontecer. Já com espuma, ela bate na parede, se fixa e fica ali por algum tempo, 1, 2, 3 minutos, dependendo da consistência da espuma. Por isso que a gente coloca a espuma nos detergentes para lavagem externa de equipamentos e superfície.
Já para a lavagem interna, a espuma não pode estar presente. Então, para aumentarmos o tempo de contato em lavagem interna, por exemplo, do CIP, aumenta-se o tempo do CIP, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do sistema CIP ficar operando, ok? Ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água no CIP, jato sob pressão, como lava-jato, ou outras ações mecânicas feitas sobre a superfície para remover incrustações. Voltando à definição anterior, agora com um pouco mais de clareza sobre os 4 elementos, nós temos que a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de uma quantidade suficiente e sem deixar residual, isto é, sem haver desperdício de detergente químico, a uma certa temperatura, e essa temperatura tem que ser constante, durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfrega ou escovação possam removê-los com facilidade de uma superfície. Herbert Sinner também disse que esses 4 elementos, a temperatura, a ação química, a ação mecânica e o tempo, se completam e se complementam dentro de um círculo, chamado círculo de Sinner. O que eu quero dizer com esse completam e se complementam? Num procedimento de limpeza, sempre nós teremos esses 4 elementos presentes: a temperatura, a ação química através do detergente químico, a ação mecânica através da esfrega e o tempo de contato, o tempo de molho, o tempo de um sistema CIP ficar operando. Então, a falta de um destes elementos em um procedimento de limpeza vai fazer com que os demais compensem esse tempo. Por exemplo, se eu não tiver tempo para deixar de molho ou não tiver tempo para deixar o CIP em operação, eu vou ter que aumentar a ação química, vou ter que aumentar a concentração. Se num procedimento eu não tenho temperatura, isto é, eu estou com a água gelada, que ali em Pinhais pode acontecer no inverno, estou com água gelada, eu vou ter que aumentar o tempo de banho, de molho, ou eu vou ter que aumentar a ação mecânica. Isso é o que eu quero dizer com completam e se complementam. Sempre teremos esses 4 elementos no procedimento de limpeza. A falta de um terá que ser compensada pelos demais. Isso pode ser melhor explicado nesse exemplo. Eu tenho aqui, à esquerda, eu tenho aqui esse procedimento de limpeza com os 4 elementos, aonde eu tenho um tempo de contato de 8 minutos. A temperatura constante é de 60 graus. Eu tenho uma ação química de detergente de 1 grama por litro. E a ação mecânica, ou escova, ou esfrega, representado por uma escova. Se nesse outro procedimento aqui, tá, representado no meio, aonde eu também tenho 8 minutos de tempo de molho, eu tenho uma temperatura um pouco mais baixa que esse aqui, eu tenho de 55 graus. E tenho também uma ação mecânica representada igualmente por uma escova, que nem esse primeiro procedimento aqui. Se a limpeza que eu pretendo ter é a mesma limpeza obtida aqui, eu vou ter que, nesse procedimento, aumentar a concentração de detergente. Eu tenho que suprir esse abaixamento, essa redução de temperatura. Se nesse outro procedimento eu tiver 4 minutos de tempo de contato, ou seja, metade do que os outros dois, eu tenho uma temperatura ainda menor, agora de 50 graus. E também reduzo a minha escovação, a minha esfrega, para meia escova. Essa redução do tempo de contato, da temperatura e da esfrega, em relação a este primeiro aqui, se eu quero o mesmo nível de limpeza, a mesma eficiência de limpeza, eu vou ter que aumentar a minha concentração de produto químico para completar a área do círculo, ok? O contrário também é verdadeiro. Se nesse procedimento aqui, esse primeiro procedimento aqui, representado pelo círculo de Sinner, eu aumentar o tempo de contato para 20 minutos, aumentar a temperatura para 80 graus e aumentar a escovação para 2 escovas, eu vou conseguir reduzir e muito a concentração
de produto químico, de detergente, mas eu não vou conseguir remover a ação química, porque eu tenho que ter, conforme a definição, uma quantidade suficiente mínima de ação química, aqui feita pelo produto de limpeza, para o procedimento de limpeza acontecer convenientemente, ok? Outro equilíbrio que nós temos que observar nos procedimentos de limpeza é esse, onde o pessoal de compras, o pessoal do administrativo tem o foco no custo dos procedimentos de limpeza. Isto é, quanto está custando o produto, quanto está custando a mão de obra de vocês, quanto está custando a água de enxágue, enfim, o custo global dos procedimentos de limpeza. Já o pessoal da qualidade está preocupado com a eficiência dos procedimentos de limpeza, isto é que as superfícies fiquem totalmente livres de qualquer tipo de sujidade. Já o pessoal da segurança do trabalho está preocupado com a segurança dos operadores dos procedimentos de limpeza, isto é, está preocupado que não se queimem, que não se machuquem, etc. Já o pessoal do ambiente está preocupado com os efluentes, com a sobra de efluentes dos procedimentos de limpeza, tanto que vão para a lagoa de tratamento ou são despejados na rede pública. Okay? O que mantém o equilíbrio entre o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente num procedimento de limpeza é a diluição de uso. A diluição de uso garante que o custo se mantém, que a eficiência seja mantida, que a segurança seja total para os operadores e que os efluentes não estejam prejudicando nem a estação de tratamento, caso haja, e nem danificando ou dando algum tipo de problema com a rede pública de esgoto. Okay? Então, a diluição de uso, ela sempre tem que ser mantida e observada. Conforme eu falei antes, se aumentarmos a concentração de detergente, podemos diminuir o tempo de contato, o tempo de molho, e podemos diminuir a esfregação. Mas, aumentando a diluição, estaremos aumentando o custo, a eficiência vai se manter, porque nós vamos gerar desperdício, nós podemos estar com a segurança em perigo, esse a mais pode estar causando queimaduras nos operadores, e podemos estar causando danos ao meio ambiente com esse desperdício que irá pelo efluente, irá pelos esgotos, ok? Então, a diluição de uso, ela tem que ser mantida sempre. Nós temos duas maneiras de nos referirmos à diluição de uso. Uma delas é falar que uma diluição está 1:20. O que nós estamos falando que tem uma parte de produto, ou 1 litro de produto, por exemplo, e 19 partes ou 19 litros de água, formando 20 partes de solução. Essa mesma diluição, ela pode ser dita em 5%. Aqui a gente está dizendo que tem 5 partes de produto ou 5 litros de produto em 95 partes de água ou 95 litros de água. Então, essa solução estaria a 5%. É a mesma coisa que dizer que essa solução está 1:20. Para evitarmos essas confusões de 1:20, 5%, 1:25, 1:30, a melhor maneira de trabalhar é com diluidor tipo Venturi, onde nós temos que a água entra por essa entrada, o produto vai entrar por aqui e o equipamento ele já dilui, já faz a solução na diluição que se pretende, saindo o produto por aqui, a solução já com o produto diluído. Isso evita o manuseio das bombonas, o manuseio de produtos químicos, aumentando também, além da segurança da diluição, a segurança dos colaboradores. Então, exemplificando aqui esse diluidor, como eu falei, por aqui tem a entrada de água, por aqui é a entrada do produto, que ele é puxado da bombona, e por aqui já sai o produto diluído para os procedimentos de limpeza. Quando não são usados diluidores para fazer a diluição de produtos químicos em água sempre adiciona o produto na água e nunca a água no produto. Isso por dois motivos principais. Produtos cáusticos, eles quando dissolvidos em água, produtos à base de soda cáustica, quando dissolvidos em água, eles aquecem e podem liberar vapores. Parece ser pouca coisa,
mas respirando essa pouca coisa várias vezes por dia, no final de um ano, essa pouca coisa pode se tornar algo grave, ok? Outro motivo é que produto com espuma, se colocarmos o produto no balde, por exemplo, no gerador de espuma, e adicionarmos a água por cima, imediatamente eles começam a formar espuma, a espuma sobe, começa a transbordar pelo balde ou pelo gerador e a gente para com a adição de água, não chegando à concentração exata que precisaríamos para os procedimentos. Então, sempre medir a água antes e depois dissolver o produto e mexer com alguma pá, algum mexedor para misturar bem, ok? Então, sempre meça a água antes e depois adicione o produto. Na tentativa, também equivocada, eu diria, de turbinar uma solução de limpeza, mistura-se produtos de classes diferentes. O que eu estou dizendo aqui, dois produtos que trabalham muito bem, algo na ingenuidade ou coisa assim, a pessoa acha que misturando os dois, a limpeza vai ser ainda mais facilitada. Isso não dá certo. Na maioria das vezes, anula-se o efeito dos dois produtos e isso pode ser até perigoso, pode causar uma explosão, uma queimadura, enfim. Nunca misture produtos químicos. Aqui, novamente, as incompatibilidades químicas, isto é, produtos que não podem ser misturados. Os ácidos não podem ser misturados com alcalinos, pois a reação pode ser explosiva. Oxidantes e inflamáveis, para ocasionarmos um incêndio, aqui falta só uma chama ou uma faísca. Oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo ser explosiva. Clorados e amoniacais, à base de amônia, geram cloraminas, e as cloraminas são tóxicas às vias respiratórias, e produtos clorados e produtos ácidos. Aqui a liberação do cloro é violenta, e o cloro também é uma substância prejudicial às vias respiratórias. Temos aqui uma tabela, um esquema, que representa os vários tipos de limpeza conforme o pH da solução de limpeza. pH é um índice químico que nos informa se uma solução é ácida ou alcalina. Ele pode variar de 0 a 14, sendo que o pH 7 é o pH neutro, é o pH da água pura. Se em uma água pura eu adicionar alguma substância ácida, o pH diminui e a solução se torna ácida. Se nesta água pura eu adicionar alguma substância alcalina ou cáustica, o pH da solução sobe e a solução se diz alcalina, ok? Então, se nós estivermos trabalhando com produtos ácidos próximo a zero, estaremos fazendo uma limpeza de carretilha, no caso dos frigoríficos, estaremos fazendo uma limpeza dos equipamentos de inox manchados de incrustações devido à dureza da água, estaremos fazendo uma limpeza de piso, estaremos removendo incrustações calcárias. Se nós estivermos trabalhando com a solução próximo a 7, um pH neutro, estaremos fazendo limpeza de louça, de equipamentos, de piso, uma lavagem de veículos, lavagem de mãos. Se nossa solução tiver um pH, nossa solução de limpeza, nosso procedimento, se tiver com pH entre 8 e 10, estaremos trabalhando com produtos chamados desengordurantes. Estaremos fazendo uma limpeza de equipamento, de piso, de veículos, de mão, uma limpeza de botas e de sanitário. Estaremos trabalhando com produtos chamados desengordurantes. Se aumentarmos ainda mais a quantidade, o teor de hidróxido de sódio nesta solução de limpeza, estaremos trabalhando, fazendo uma limpeza de equipamento, de piso, de tubulação. Estaremos fazendo limpeza com alto índice de gordura, que é o caso da Titus Alimentos, que trabalha com produtos cáusticos, como o DET 600 Plus, como eu falei, tem em torno de 10% em soda cáustica. Estaremos fazendo uma limpeza interna da fritadeira, com o DET DLA 7011, que tem em torno de 40% a 45% em soda cáustica, ou estaremos fazendo uma limpeza de piso, das paredes, com o DET DLA 7011CE, com alto índice de gordura, ok? Considerando toda a parte e os equipamentos de superfícies limpas, falar sobre
Desinfecção. Também, para os procedimentos de desinfecção, a água é de suma importância. Não pode ser uma água contaminada, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter precipitado, enfim, tem que ser uma água potável para os procedimentos de desinfecção. Desinfecção é a redução através de agentes químicos, os desinfetantes, ou métodos físicos, temperatura, pressão, radiação, do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento e ou seu estado próprio para consumo. Na desinfecção, nós temos que considerar nos estabelecimentos, nas fábricas de produtos de alimentos, como é o caso da Fitos Alimentos, dois tipos de micro-organismos. Os micro-organismos deteriorantes são os micro-organismos que afetam a qualidade, diminuem a validade do produto, atacam a pureza e as características organolépticas do produto final, isto é, alteram o gosto, o cheiro, a cor e, como falei, eles diminuem o tempo de validade do produto. Enfim, eles atacam o produto que fabricamos. Já os micro-organismos patogênicos, eles não influem na qualidade, na aparência, no gosto do produto, mas podem prejudicar a quem consome esse produto. Então, nós podemos dividir em dois grandes grupos: os micro-organismos deteriorantes, que atacam o produto fabricado, e os patogênicos, que atacam quem for consumir esse produto. Como fabricantes de desinfetantes, não podemos fazer distinção entre micro-organismos patogênicos ou deteriorantes. Os desinfetantes, eles têm que eliminar todos. Fornecemos para títulos alimentos, desinfetantes da indústria alimentícia, o DET 7224. É um ácido, ele é a base de ácido peracético com 15% de concentração. É utilizado numa concentração de 1 para 1000, ou 1 litro em 1000 litros de água. A DET também fabrica o DET DLA 2012, um desinfetante para a indústria alimentícia e afins, à base de quaternário de amônio com 18% de ativo. Ele é utilizado ou diluído de 1 para 200, ou seja, 1 litro em 200 litros de água, ou 0,5%. Ok? Falar sobre ferramentas de segurança. Começamos com a FISPQ, ou Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, onde nós, como fabricante de produtos químicos, colocamos todas as informações a respeito do manuseio seguro e do uso seguro dos nossos produtos. Também temos o rótulo, onde nós também colocamos todas as informações de segurança para o uso e manuseio do produto. Antes de usar, leia as instruções do rótulo sempre. E mesmo que você não tiver acesso ao rótulo, por exemplo, você recebe o produto já diluído na concentração exata para o procedimento de limpeza. Essas informações de manuseio e de uso do produto têm que chegar até quem vai usar o produto. Essas informações têm que ser repassadas a quem vai usar o produto propriamente dito. Nós temos os EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. Eles são regulamentados pela NR6. Os equipamentos de proteção coletiva podem ser as faixas de segurança, os protetores de polia, os sinalizadores, as placas de segurança de uso obrigatório dos EPI em determinados setores. Temos também os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que eles são também regulamentados pela NR6, e a NR6 obriga ao empregador fornecer todo o EPI necessário e adequado para os diversos procedimentos de limpeza e de desinfecção. Porém, a mesma NR6, ela obriga o colaborador a usar e a conservar o seu EPI. Os principais EPIs utilizados nos procedimentos de limpeza são os óculos de segurança, que protegem de respingo de produtos químicos, os protetores faciais, que além dos olhos protegem a face inteira de respingo de produtos químicos. Temos também a máscara de proteção respiratória, que protege de névoas formadas quando se faz procedimentos, principalmente com lava-jatos
de geradores de espuma, que pode criar uma névoa de produto químico, então a máscara se faz necessária. Geralmente essa máscara de concha é a suficiente para evitar que eu respire essas névoas formadas, mas em ambientes fechados, e se trabalhando com produtos clorados ou mesmo com ácido, produtos à base de ácido peracético, essa máscara com filtro de carvão pode se fazer necessária. Também as luvas de proteção, as luvas elas têm que estar íntegras e têm que ser resistentes ao produto químico utilizado. Também nós temos os calçados de segurança, nos casos de procedimento de limpeza, nós temos muita umidade, então os calçados devem ser as botas de borracha, os calçados de couro não são adequados para os procedimentos de limpeza. Então, avental de segurança, a proteção do tronco e membros inferiores de agentes químicos, respingos, ele pode ser tipo avental ou tipo macacão, que protege também a cabeça do operador. Use seu EPI sempre e de maneira correta. Por último, algumas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos. Sempre use o EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Dúvidas a respeito do conteúdo desse treinamento ou do uso e do manuseio dos produtos de limpeza e desinfecção fornecidos pela Detline, produtos do Sistema para Limpeza Limitado, terei prazer em responder. Esses são meus contatos de e-mail e WhatsApp. Obrigado e até um próximo treinamento.